Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos esse desafio de estar aqui, né, sexta-feira. E eu tenho certeza que vai ser bênção. O Senhor tem nos dado oportunidades de crescer nele. O Senhor tem nos dado tanto, né? Ele tem nos oferecido tanto. E nós não podemos deixar de nos envolver, de participar. Bom, eu queria que vocês estivessem atentos. O nosso tempo, como nós estamos tentando fazer um culto mais reduzido, o nosso tempo para ministrar a palavra é um tempo mais curto. Então eu queria pedir a atenção de vocês evitassem de ficar se levantando, se movimentando, porque às vezes você pode tirar a atenção de alguém, ok? Vamos orar, né? As crianças, gente, hoje tem salinha, tá? Quem tá com os pequenininhos aí, podem ir para a salinha, tá bom? Pessoal, os professores já estão lá aguardando vocês podem ir para a salinha, tá? Bom, vamos orar, né? Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Deus, eu sei, Pai, que se não for pelo Senhor, Pai, eu não consigo alcançar o coração de ninguém. É pelo Teu Espírito, é pelo Teu mover, é pelo Teu poder. E eu clamo a Ti nessa noite, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor toque, que essa palavra seja uma palavra realmente que possa penetrar no coração da Tua igreja, Pai, e possa gerar transformação sobre a Tua igreja. Eu me coloco ao Teu dispor, e eu estou aqui, Senhor, realmente rendida ao Senhor, realmente me rendendo ao Teu mover, aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite com a Tua igreja, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Bem, queridos, é interessante como Jesus, ele é bom, né? E quando o tempo que Jesus esteve aqui, ele caminhou com os discípulos, ele caminhou com a multidão, e por vários momentos Jesus usou de situações do dia a dia das pessoas, situações que faziam parte da realidade, da cultura das pessoas, coisas simples, mas para ensinar coisas profundas. E Jesus falou muitas vezes através de parábolas. E hoje eu quero ler uma parábola com você. Vá lá em Mateus capítulo 13, no versículo 24, do 24 ao 30. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Amém? Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? E o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Bom, gente, essa parábola, lá no mesmo capítulo, né, no versículo 36, Jesus explica a parábola. E, na verdade, Jesus está falando aqui da sua vinda, do dia que ele virá e do julgamento, do juízo dele, né? Jesus está falando do final dos tempos, que ele vai vir e que ele vai julgar. E ele vai separar o joio do trigo. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, apesar de eu amar esse tema, a vinda do Senhor. Mas eu não quero falar sobre isso. Hoje eu quero atentar com vocês
sobre algo que está nesse texto e que tem grande importância para a nossa vida. Como eu falei, Jesus ele sempre usou de temas que faziam parte da cultura daquela época. E a agricultura era algo muito forte. As pessoas viviam, né, muito da plantação do trigo. E o trigo era algo muito comum. Até hoje é comum, né, na nossa mesa, tantas coisas que a gente tem de alimento que tem trigo. Mas naquela época as pessoas plantavam, as pessoas colhiam, isso fazia parte da realidade da vida das pessoas. Se a gente olhar, todo agricultor, qual é o desejo maior de um agricultor? Quando ele vai lá, ele ara a terra, ele joga ali o adubo, e aí ele joga semente. Qual é a expectativa do agricultor? É que a semente cresça, né? É que a semente produza fruto. Ele quer que aquilo dali germine e que aquilo cresça, desenvolva, até o ponto de dar fruto. É essa a expectativa de um agricultor. Só que ele quer que dê frutos, mas frutos bons. Um agricultor que tem uma grande plantação, ele não quer ter frutos doentes, ele não quer praga no meio da plantação, né? E nessa parábola, Jesus fala do trigo, de uma plantação de trigo, em que veio o inimigo e lançou o joio. E os servos falam, mas vamos tirar o joio? O senhor quer que a gente tire o joio? E aí aquele senhor, né, ele fala, não, vamos esperar que eles cresçam, vamos esperar o tempo da colheita. A gente colhe o trigo, por exemplo, quando ele está maduro, quando ele está pronto para ser colhido. E Jesus fala, vamos esperar amadurecer, vamos esperar o tempo do crescimento, porque quando eles crescerem, aí a gente vai ver, a gente vai poder perceber o que é joio e o que é trigo. Se a gente for olhar, quem é que já viu uma plantação de trigo? A gente passa às vezes na estrada aí, e às vezes o Arthur fala assim, isso deve ser trigo e tal. Mas eu de perto assim eu nunca vi. Mas eu pesquisei um pouquinho, e o trigo e o joio, eles são muito parecidos, muito. Mas inicialmente, principalmente no início que a plantação está crescendo, eles são muito semelhantes. Só que quando vai passando o tempo, a gente vai percebendo que existe diferença entre eles. E eu vou falar só de umas poucas diferenças aqui, só para vocês terem uma noção. O trigo, gente, ele é uma planta que ela é maleável. Quando ela vem à força do vento, ela se curva, e quanto mais ela amadurece, mais ela vai se curvando. Já o joio, não. O joio, ele está lá, firme. Pode vir um vento e tal, que ele está lá, durão, firme. O joio não se curva com facilidade, né? Mesmo que passe o tempo, ele nunca se curva. O joio, gente, ele é uma praga. Praga é aquilo que dá na plantação e que destrói a plantação, na maioria das vezes, né? E ele cresce no meio do trigo, é muito parecido com o trigo. Mas se você pegar um raminho do joio e um raminho do trigo, quando você esfrega com as mãos o ramo do trigo, sai um tanto da sementinha do trigo na sua mão. É essa semente que faz o pãozinho da gente lá, o macarrão, né? Todas as coisas que a gente come que tem trigo. É essa semente. Só que o joio, quando você esfrega ele só tem casca, é só palha. Ele é vazio, ele não tem nada dentro. O joio é praga. O trigo dá fruto. O joio é vazio. Ele não dá nada, ele é morte. Por quê? Porque a presença do joio na plantação, o joio está ali no mesmo solo que o trigo, e o joio acaba absorvendo os nutrientes do solo, e ele pode até comprometer o desenvolvimento e o crescimento do trigo. O joio está ali recebendo a água, recebendo os nutrientes, e ele acaba
acaba absorvendo aquilo que seria para o trigo. E ele pode até prejudicar o desenvolvimento. Então, o joio, gente, ele só tem aparência. Ele só parece trigo. Ele parece, mas não é. Ele é vazio. Ele não gera vida. Mas o trigo gera vida. E a única maneira, Jesus disse na parábola: esperem que eles cresçam. Espera o crescimento. Vamos ver com o crescimento. A única maneira de distinguir quem é joio e quem é trigo é através do crescimento. É observando o crescimento dessas plantas. Observando o desenvolvimento e o amadurecimento dessas plantas. Aí se consegue identificar quem é joio e quem é trigo. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Sobre crescimento e amadurecimento. Muitas vezes as pessoas pensam que amadurecimento está ligado ao tempo de conversão. E não é isso. Amadurecimento está muito mais ligado ao tempo de busca do Senhor e não ao tempo de conversão. A gente vê tantas pessoas de anos de convertidas e que nunca amadureceram. E a gente vê às vezes aquelas pessoas que chegaram há pouco tempo, mas que têm tanta sede, que têm buscado tanto de Deus e crescem de uma forma maravilhosa. A gente sabe que uma pessoa, a gente não estabelece o amadurecimento pelo tempo de conversão. Agora, se você já tem muito tempo que se converteu, se você já tem muito tempo vivendo o evangelho, vivendo entre aspas, ouvindo a palavra e ainda não alcançou uma certa maturidade espiritual, tem algo errado na sua vida. Tem algum problema. A maior alegria de um pai, gente, é ver o filho crescer. Quem é pai e mãe aqui sabe. Quando a gente tem filho, a cada avanço da criança, a gente vibra. Ai, ele conseguiu dar uns passinhos, ele conseguiu falar papai. Então, a cada desenvolvimento, a cada fase que a criança vai avançando, a gente vibra. Porque isso é o que um pai mais deseja, que uma mãe mais deseja, é ver seu filho crescendo. E quando a gente vê a criança crescendo, isso é sinal de que a criança está saudável. Agora é triste quando um pai vê o filho e o filho não está correspondendo com a faixa etária dele. Ele não está crescendo de acordo com a faixa etária dele. Isso é sinal de que tem algo errado na vida dessa criança. Não é assim? E nessa parábola, Jesus disse que foi o inimigo que lançou o joio no meio do trigo. Isso nos diz que o joio no meio do trigo é uma ação do inimigo. E essa ação do inimigo, o inimigo lança o joio no meio do trigo com a intenção de prejudicar o trigo. A gente vê, e a gente tem ouvido falar tanto, o tanto que o evangelho tem crescido no Brasil. Segundo algumas pesquisas, em 2030, metade da população brasileira será evangélica. Nós temos aí mais 9 anos, 8, né? Nós já estamos finalizando 10 anos. Ai, Jesus, eu já estou fazendo as contas de 2021. 10 anos, nós temos aí 9. 10 anos. E a metade da população, as pesquisas dizem que metade da população vai ser evangélica, né? E eu quero te perguntar. Dizem, segundo as pesquisas, que o evangelho tem crescido, que o número de evangélicos tem crescido. Tem feito diferença? Tem tido uma mudança significativa sobre a nossa nação? Será
que a gente tem visto uma mudança significativa na política, na economia, na cultura, na vida social das pessoas? Será que com esse aumento do número de evangélicos, a violência tem diminuído? Os vícios? As famílias, elas estão se estruturando? As pessoas, elas estão amando e servindo umas às outras? Se o número de evangélico cresce, é lógico que o mais natural é a gente imaginar que todas essas situações que estão ligadas à maldade do coração do homem, isso precisa diminuir. Isso tem que diminuir. Como? Se uma grande parte da população se diz que se converteu, se diz cristã, como que as coisas estão piorando? Como que não há uma mudança significativa sobre a nossa nação? Por quê? Se isso tem acontecido, é porque tem algo errado. Tem alguma coisa errada. E o número de evangélicos pode até crescer, mas eu posso te afirmar, o evangelho não tem sido vivido verdadeiramente. O evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Ele é poder que transforma. Ele transforma a visão, ele transforma a mente, ele transforma o caráter, ele transforma a conduta. O evangelho é poder de Deus. Evangélico pode crescer, mas o evangelho não tem sido vivido como deveria. Porque senão nós estaríamos vendo transformações genuínas sobre a nossa nação. Nós estaríamos vendo mudança. E infelizmente não é isso que nós temos visto. Sabe por quê? Tem muito joio no meio do trigo. Tem muita gente se dizendo cristão, que eu sou crente, que eu amo Jesus, está no meio da igreja, mas está ali só para sugar dos nutrientes que deveriam ser para o trigo, né? Não há crescimento, não há amadurecimento, não há compromisso com Deus, não há maturidade espiritual. Por isso que nós temos visto o número de evangélico crescer, mas o evangelho verdadeiro não sendo vivido. Porque tem muita gente se dizendo cristã, mas na verdade não vive o evangelho. Deixa eu beber uma aguinha aqui, ó. Caneca chique, tem até minha foto aqui. Então, gente, para a gente chegar à maturidade não é da noite para o dia. É um processo, né? É um processo. Vamos pegar aqui o exemplo que Jesus sempre deu, que é a plantação. Se você pega uma semente, um caroço de manga, né? E planta aquele caroço de manga. Na outra semana você está colhendo manga? Não. É um processo. Você planta a manga, ela vai germinar, ela vai brotar, ela vai crescer e demora, um pé de manga demora para crescer. Aí depois que ela chega num determinado tamanho, ela começa a dar flor, né? Aquele pé de manga cheio de florzinha. Depois ela dá o fruto e ainda tem que esperar o tempo do fruto amadurecer para ele estar pronto para ser consumido. E uma planta, gente, durante esse processo, ela precisa de alguns elementos para poder crescer. A planta, todas as plantas, elas precisam de pelo menos 3 elementos que são básicos para toda planta crescer. Ela precisa de luz, ela precisa de nutrientes do solo e ela precisa de água. Isso é o básico, né? Luz, nutrientes do solo e água.
Se você tira algum desses elementos, ela pode até desenvolver. Mas às vezes ela vai dar uma mangueirinha xoxa, aí vai dar aquelas manguinhas pequenininhas, doente, toda cheia de doença, aquela árvore doente, ela não vai dar um fruto bom. Ela vai dar um fruto doente. A nossa vida espiritual não é diferente. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 4, do 13 ao 14, a parte A do 14, ele fala sobre a vontade do Senhor para nós. Qual é o desejo do Senhor para nós? Efésios capítulo 4, verso 13, diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais como crianças. E para a gente viver isso que o apóstolo Paulo está falando, que a gente possa atingir a medida da plenitude de Cristo, atingir a maturidade, é necessário estarmos inseridos num processo de crescimento. Quando eu estou falando aqui sobre crescimento e maturidade, ninguém vai cobrar de um bebê na fé, de um recém-convertido, que você tenha uma mente totalmente transformada. Mas se você já está um tempo aqui, precisa haver mudança na sua vida, precisa haver transformação. E assim como uma planta, ela necessita, como eu falei, desses 3 elementos básicos. Nós também, nesse processo de crescimento, nós precisamos de 3 elementos básicos para crescer na nossa vida espiritual. Nós precisamos também de luz, nós precisamos de nutrientes e nós precisamos de água. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Você precisa de Jesus para crescer. Você precisa de um relacionamento íntimo com Jesus. Você precisa conhecer Jesus, não só de ouvir falar, não só de vir a um culto e ouvir uma pregação, mas você precisa conhecê-lo em intimidade. Para isso, é vida com Deus, é joelho no chão, é todos os dias entra para o teu quarto e fecha a porta e fala com teu pai que está em secreto. É todos os dias você se relacionar com Jesus, desejando, ansiando por conhecê-lo, por vê-lo face a face. Ele é a luz do mundo. E nós precisamos dessa luz para crescer. Mas nós também precisamos de nutrientes. E a palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos ser alimentados pela palavra. É essa palavra que vai trazer o sustento para a nossa vida, para que a gente cresça. É essa palavra que vai nos manter de pé, porque se a gente não absorve dessa palavra, desses nutrientes, que é a palavra de Deus, se a gente não absorve, a gente vai ficar desnutrido. A gente vai ser uma planta mirrada, doente, que às vezes dá um frutinho aqui, um frutinho ali, mas não vai ser fruto bom. E a gente precisa da água do Espírito. É essa água do Espírito, é o Espírito Santo sendo derramado sobre nós. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos conduz a uma vida de santidade. É Ele que trabalha no nosso caráter. Ele é nosso amigo, Ele é nosso mestre, Ele é nosso professor, Ele é o nosso ajudador. É esse Espírito que vai moldar a nossa vida e vai nos transformar e vai nos sustentar também. Então, se a gente abre mão de algum desses elementos, não é diferente da mangueira. Nós podemos até dar um frutinho, né? Mas nós vamos dar frutos ruins, frutos doentes. Nós temos livre acesso a esses 3 elementos. Livre acesso a Jesus, a palavra e ao Espírito. Você pode acessá-los qualquer hora na sua vida. Nós temos livre acesso. Mas eu quero te perguntar,
Será que nós temos crescido realmente? Será que nós podemos nos considerar cristãos maduros na fé? Cristãos maduros espiritualmente? E eu quero compartilhar rapidamente alguns textos com você que a gente vai identificar se você realmente tem sido um cristão maduro. Lá em Lucas capítulo 3, do verso 16 ao 17. O texto disse, isso é João Batista. João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz, no verso 17, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Tem muita gente que quando vê esse texto, pensa que o batismo com fogo é o fogo do Senhor descendo, e você sapateando, e glória a Deus, aleluia e tal. E na verdade o versículo 17 nos explica claramente o que é esse fogo. João diz, ele trará a pá em sua mão. Ele vai juntar o trigo no seu celeiro e ele vai pegar a palha e vai queimar. Vocês lembram da parábola que eu li no início? O que o Senhor falou? Esperem que cresça. Quando crescer, o trigo vai para o celeiro. E o joio vai fazer o quê? Vai ser queimado. Então, gente, esse fogo nada mais é do que a ação de Deus sobre nós. Jesus nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. A ação do Espírito de Deus sobre nós, queimando toda a palha na nossa vida. Sabe o que é palha? É tudo que não presta na nossa vida. É tudo que não vai dar vida. É tudo que não vai gerar fruto. Ele queima. E tem certas situações que a gente passa, tribulações, dificuldades, problemas, e isso vem para nos transformar, para nos moldar. Isso serve para forjar o nosso caráter. O ouro, gente, quando para ele ser purificado, o ouro tem que ser levado a altíssimas temperaturas. E aí as impurezas do ouro são removidas para ele ficar puro. E muitas vezes o fogo vem sobre a nossa vida, vai doer, vai doer, vai ser difícil. Mas a gente precisa entender que Ele está trabalhando em nós, que Ele está nos tratando. E o cristão maduro, ele pode estar passando por dificuldades, ele pode estar passando por lutas, mas ele sabe que o Senhor está no controle da vida dele. Então, ele dá graças ao Senhor em todas as circunstâncias, em toda situação. Ele se rende ao Senhor, ele se rende à disciplina do Senhor. Ele está aberto a ser tratado, a ser moldado pelo Espírito. Isso é um cristão maduro. Mas já o cristão imaturo, ele deseja só o batismo do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu quero sentir o Espírito. Agora, na hora que fala assim, vai passar por um aperto. Não, Deus. Deus, eu não mereço. E aí se revolta com Deus. E se revolta com o mundo, com a igreja e tal. Esse é o cristão imaturo, né? O cristão imaturo, ele deseja ouvir palavras que afaguem o seu ego. Ele não quer ser confrontado. Ele não quer ser confrontado. Tá vivendo em pecado, tá com problema e tal. Se tem alguém para chegar para ele e falar, olha, não é por aí. Ele acha ruim. Não. Né? E a vontade dele é ouvir somente aquilo que é prazeroso, aquilo que é agradável, né, aos ouvidos dele. Né? E ele quer cantar canções que falem do eu. Você é vencedor, você é vitorioso, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar todas as coisas. Tá lindo. Agora fala, dê para o Senhor, se submeta ao Senhor. Não, aí é difícil. Aí não quer. Tem uma música,
eu vou revelar para vocês meus dons, meus talentos, né, de cantora. Eu nunca cantei aqui para vocês, eu canto só para Jesus, mas hoje eu vou cantar para vocês aqui uma canção. Tem uma música que diz o seguinte: você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Você tem que chorar, filho. Você tem que chorar se o mundo não notou que você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Você tem que chorar, porque se você reflete a imagem do Senhor e o mundo não notou, então você não está refletindo, não. Você não está refletindo. Porque se você é espelho que reflete a imagem do Senhor, o mundo lá fora vai notar. As pessoas vão ver Cristo em você. Precisa acontecer isso. Precisa acontecer isso. E às vezes as pessoas querem ouvir canções que afaguem o seu ego, né? Eu sou um espelho que reflete a imagem. Sabe o que é que vai acontecer? Você só vai refletir a imagem de Cristo se você se submeter e se permitir passar pelo fogo. Ser purificado, ser tratado por Deus, se submeter à disciplina do Senhor. Aí você é tratado, você é moldado e aí sim você vai refletir o Senhor lá fora. Porque enquanto você não se submeter a Deus, você vai refletir quem governa a sua vida. Se não é o Senhor que está no governo da sua vida, você vai refletir lá fora quem governa a sua vida. Então, gente, o cristão imaturo, ele não tem um coração ensinável. E ele não se submete ao governo de Deus. Ele suga os nutrientes da igreja, né? Tá na igreja, tá sugando. Mas não há transformação de vida. Não há transformação de vida. E, como eu disse, aquele que se alimenta da palavra, precisa haver transformação, precisa haver mudança, né? O cristão que não é eu estou olhando aqui a hora, eu já estou apertada com o horário. Jesus, o cristão que não é maduro, ele não consegue passar por tribulações. Ele vai sempre culpar a Deus ou culpar alguém. E ele não consegue confiar na bondade e na fidelidade do Senhor. Ele vai sempre murmurar, ele vai sempre reclamar. E eu quero ler agora um segundo texto. Hebreus 5, do verso 12 ao 14. Embora a essa altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência do ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adulto, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O texto disse, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. Pelo exercício constante da palavra, pelo exercício constante da vida de oração, do relacionamento com Deus, eles tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. Eles se tornaram maduros. E eu quero te perguntar, até quando? Até quando? Até quando as pessoas vão brincar de ser crente? Até quando as pessoas não vão se dispor a negar-se a si mesmo? Jesus disse, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele não vai dar fruto. É necessário haver uma disposição da gente morrer. Jesus disse, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz, gente, cruz é dor, cruz é sacrifício, cruz é sofrimento. E muitas vezes as pessoas querem só o lado bom do evangelho, mas não estão dispostos a se doar, a se entregar. Até quando as pessoas vão se contentar a vir a um culto no domingo e achar que cumpriu sua obrigação como crente? E eu quero te dizer, aqui na CCT você não tem desculpa.
Aqui você não tem desculpa de dizer, eu não tenho, como é que eu vou crescer? Nós temos cursos, nós temos 3 cultos durante a semana, nós temos célula, nós temos mães intercessoras, nós temos lives, nós temos devocionais, nós oferecemos, nós como pastores, estamos dispostos a sempre estar ajudando a igreja, estar estimulando a igreja. Vamos ter conferência agora, final de ano, vamos começar um processo de um propósito de jejum, vai ter conferência agora, final de semana. A gente tem tentado oferecer tudo. O que mais você precisa para crescer? O que mais que precisa? Tem gente que fala, mas eu não cresço, porque não tem ninguém que ore por mim. O pastor nem foi na minha casa me visitar. Eu não cresço, porque aqui você não tem desculpa. Aqui, o Senhor, não por nós, mas pela graça dele sobre nós, o Senhor tem oferecido recursos para que você cresça. E eu quero te desafiar. Nós estamos chegando no final do ano. E muitas vezes as pessoas falam assim, o ano que vem eu vou fazer isso. O ano que vem. Não espere o ano que vem. Comece hoje. Assuma uma postura hoje de crescer em Deus, de mudar, de sair da superficialidade. Eu quero só chamar a sua atenção mais uma vez para a parábola. Jesus disse, o trigo é recolhido no celeiro. O joio é lançado para ser queimado. A escolha é sua. Você quer crescer? Queria que você ficasse de pé. Pessoal do louvor. Eu não estou aqui para apontar o dedo para a sua vida, para dizer se é trigo, se é joio. Eu não sei da sua vida, eu não sei da sua vida com Deus, eu não estou lá na sua casa para te vigiar, para saber se você está orando, se você não está orando, se você está lendo Bíblia. Eu não sei, porque isso é entre você e Deus. E a escolha é sua. Não espera chegar um ano que vem para dizer, esse ano vai ser diferente. Esse ano, comece amanhã, participe conosco da live às 7 horas da manhã. Participe a semana toda da live. Cresça em Deus. Comece seu plano de leitura. Está no final do ano. Mas comece agora. Assuma um compromisso. Nesse processo de crescimento requer disciplina. Requer dedicação. Requer a gente se dispor a ser maleável. A gente ser trigo. Mesmo que venha um vento do Espírito. Nós vamos nos curvar diante do Senhor. E nós vamos nos render ao Senhor. Eu queria que nesse momento você tivesse seu tempo com Deus. Eu não vou te conduzir a uma oração, porque você que sabe como está a sua vida com Deus, você que sabe como está sua disposição em crescer em Deus, você que sabe como está seu relacionamento com Jesus, você que sabe se você tem absorvido dos nutrientes da palavra. É você e Deus. E eu quero que nesse momento você realmente converse com o Senhor. E se você percebe que você precisa crescer mais, se você percebe que você tem deixado aquém e tem que se conformado com a superficialidade. O texto que eu li em Hebreus diz, vocês já deviam ser mestres e ainda estão tomando leitinho. Você já devia estar ensinando. Você já devia estar sendo líder de célula. Você já devia estar pregando. Mas não, você está tomando leitinho. Você está se contentando de sentar no banco e receber papinha na boca. Mas o Senhor, como um bom pai, Ele deseja que você cresça. Ele deseja que você amadureça. Ele deseja que você chegue ao pleno conhecimento dEle. Eu quero que nesse momento você decida realmente, você com Deus aí, decida entregar tudo para Ele, a sua vida, as suas vontades, os seus prazeres, tudo. Deixe Ele assumir o governo da sua vida, deixe Ele te conduzir, se submeta a Ele.
amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu Rei. Sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. O apóstolo Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que esse seja o anseio do seu coração, que Ele viva em você. Existe uma diferença entre Cristo habitar em você e Cristo assumir o governo da sua vida. Quando Cristo assume o governo da sua vida, você é a imagem que reflete lá fora. Você, a glória de Deus vai se refletir na sua vida, onde você estiver. É na sua casa, na sua família, nos seus familiares, é no seu trabalho, é na sua escola, onde você estiver. Se Cristo vive em você, se Ele tem o governo da sua vida, você vai refletir. Você não vai precisar sair pregando, não que a gente não vá pregar, mas com o seu testemunho as pessoas serão atraídas a Cristo, porque Ele habita em você, porque Ele exerce o governo, porque a glória dEle se manifesta na sua vida. Mas para isso, você precisa se render, você precisa entregar tudo, tudo, todas as suas vontades, tudo, e viver a vontade dEle. A minha oração nessa noite é para que o Espírito de Deus desperte esse desejo no seu coração, de crescer em Deus. É que você realmente entenda que a obra, o Senhor escolheu trabalhar conosco. A obra de Deus precisa ser feita. Nós estamos com o projeto Eu Mais Um. Nós precisamos ganhar João Pinheiro para Jesus. Nós precisamos ganhar a nossa cidade, a nossa nação. Nós precisamos como igreja nos levantar. Mas para isso você precisa amadurecer. Para isso você precisa crescer em Deus. Para isso você precisa sair do nível de leitinho e crescer ao ponto de discernir o bem e o mal. A minha oração é para que realmente o Espírito de Deus desperte isso no seu coração. Senhor, eu coloco a tua igreja diante do Senhor. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe das lutas, das dificuldades, mas o Senhor sabe também, Pai, aqueles que estão frios, aqueles que estão desanimados, aqueles que se acomodaram, Senhor. E que essa palavra possa encontrar lugar no coração da tua igreja, Pai. Que essa palavra possa penetrar, Pai, e gerar mudança. Mas a mudança, Senhor, é por um despertar em
em te buscar e em te conhecer. A mudança, Senhor, é pelo desejo de crescer em ti e poder fazer diferença sobre essa terra, Pai. Eu entrego a tua igreja, Pai. Que haja um mover do teu Espírito sobre a tua igreja. Que haja um mover do teu Espírito sobre cada um aqui, Pai. E que nessa noite, Senhor, eles saiam daqui realmente convencidos, Deus, que eles precisam passar por esse processo, vivendo na luz de Jesus, sendo alimentados pela tua palavra e fluindo no teu Espírito, derramando dessa água sobre todos que estiverem à sua volta. Pai, que o teu amor, Pai, que a tua graça, Filho amado Jesus, e que as tuas santas consolações, que a tua direção ao Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua igreja, ao ponto de abrir os olhos da tua igreja e despertar a tua igreja a crescer. Pai, abençoe a tua igreja, Senhor, durante essa semana, e que o Senhor os leve a viver a plenitude do conhecimento do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor e busque ao Senhor essa semana. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã tem live, viu, gente? 7 horas da manhã.